Você já passou por algo tão injusto, tão sujo, que te fez questionar como ainda conseguiu se manter de pé? E se eu te dissesse que isso não foi apenas uma coincidência, mas um teste que só os escolhidos enfrentam? Que a maneira como você suportou essa guerra silenciosa diz mais sobre o seu propósito do que você imagina. Hoje, você vai entender o verdadeiro poder de não revidar, de não se rebaixar, e como isso te elevou muito além do que seus inimigos poderiam prever. Mas antes de continuarmos, preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você garante que nunca mais vai perder um conteúdo que pode transformar sua jornada. E agora, comenta aqui embaixo o número 88. Esse número é o seu código espiritual, sua assinatura com o universo de que você é um escolhido. Quem comenta 88 está dizendo: eu sobrevivi ao caos sem perder minha essência. Existem momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece se alinhar para nos destruir. Não estamos falando de tropeços cotidianos ou desafios comuns. Estamos falando daquele dia específico em que forças escondidas, pessoas mascaradas e circunstâncias cuidadosamente manipuladas se uniram com um único propósito: quebrar você. Foi uma emboscada emocional, um ataque silencioso que chegou sem aviso, como uma tempestade que não se ouve até que os trovões já estejam sobre sua cabeça. E naquele momento, qualquer um entenderia se você tivesse explodido. Mas você não explodiu. Você sentiu o peso, sim, mas não se partiu. E é aí que começa o que ninguém consegue explicar. Enquanto muitos esperavam sua queda, seu descontrole, sua ruína, você permaneceu em pé. Abalado? Talvez, mas não vencido. As palavras afiadas, os olhares envenenados, as traições disfarçadas de preocupações, tudo isso te cercou como um cerco emocional. Queriam ver você reagir. Queriam uma cena, um escândalo, algo que justificasse o veneno que espalharam nos bastidores. Mas você escolheu o impensável: não se corromper. E isso confundiu todo o roteiro que haviam escrito contra você. Seu silêncio não foi passividade, foi estratégia. Sua firmeza não foi frieza, foi sobrevivência consciente. O que o mundo viu como fraqueza era, na verdade, uma força ancestral, refinada pela dor, pela fé e por experiências que a maioria não sobreviveria. Você segurou o choro, engoliu o grito e se colocou de pé, não por orgulho, mas por escolha. Porque ali, naquele exato momento, você entendeu algo que mudou tudo. Você não precisava provar nada para quem torcia pela sua queda. A única prova real seria continuar sendo você, mesmo quando tudo dizia para se transformar em algo monstruoso. Esse foi o dia em que o mundo tentou quebrar você, mas fracassou. A raiva é um bicho selvagem. Quando bate à porta, ela vem com sede de palco, querendo ser ouvida, gritada, despejada em cima de quem causou a dor. E você a sentiu. Não uma, mas várias vezes. A cada mentira descoberta, a cada manipulação disfarçada de carinho, a cada julgamento injusto que ecoou pelas costas como um sussurro venenoso, a raiva pulsava dentro de você como um tambor de guerra. E ninguém teria te culpado se você tivesse respondido no mesmo tom. Mas você escolheu o oposto do que esperavam: o silêncio. Esse silêncio não era vazio, não era submissão. Era carregado de propósito. Era o tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Porque enquanto todos esperavam que você se perdesse, você se encontrava. Enquanto te provocavam esperando uma explosão, você montava, peça por peça, a fortaleza que hoje o protege. Você sabia que qualquer resposta dada no calor do ódio seria usada contra você, distorcida, jogada nas sombras como mais uma justificativa para o teatro alheio. Então você fez o que poucos conseguem, segurou a espada. E isso, ironicamente, foi o golpe mais devastador que você poderia dar.
No fundo, seu silêncio virou uma acusação silenciosa, uma prova de maturidade emocional que ninguém esperava. Ele fez barulho. Ele incomodou. Ele desestabilizou aqueles que vivem do caos, porque o silêncio de quem tem razão é ensurdecedor. Você escolheu não alimentar o monstro. Escolheu não entrar no jogo. E hoje, quando olham para você, não veem alguém que se calou. Veem alguém que dominou a própria fúria e fez dela um escudo, não uma arma. Essa escolha, feita no meio da tempestade, foi a maior demonstração de poder que você poderia ter dado. Se essa mensagem está tocando sua alma, se você sente que esse conteúdo está falando direto com o seu espírito, então considere fazer algo especial. Aqui no canal, cada vídeo é criado com propósito, entrega e intensidade. E se você quiser honrar essa mensagem, você pode clicar no Valeu Demais e enviar $100 como forma de gratidão e aliança com essa missão. Não é sobre dinheiro, é sobre reconhecer quando algo transforma. E se esse vídeo está te despertando para algo maior, essa contribuição é como dizer: eu valorizo essa verdade e quero que mais pessoas sejam alcançadas por ela. E quem enviar, comenta aqui embaixo: eu acredito no universo, porque esse gesto não passa despercebido. Nem aqui, nem no mundo espiritual. Não existe glória em caminhar sobre espinhos. Existe dor, existe tensão, existe a constante ameaça de se cortar a qualquer passo. Mas há também algo raro e quase místico, a possibilidade de sair do outro lado inteiro e limpo. Você foi colocado em um campo minado emocional, onde cada palavra poderia explodir, onde cada gesto era interpretado, distorcido, manipulado. Pessoas que diziam te amar estavam entre as que afiavam as facas. Situações que pareciam inofensivas eram, na verdade, armadilhas emocionais. E ainda assim, você passou por tudo, sem sangrar. Isso não quer dizer que não doeu. Claro que doeu, mas você decidiu que a dor não definiria sua essência. Enquanto te atacavam com lama, você não revidou com pedras. Enquanto falavam seu nome em salas onde você não estava presente, você preservava sua paz como quem guarda um tesouro sagrado. Porque você entendeu que permitir que o ódio te transformasse seria entregar a vitória a quem não a merecia. E mais, você entendeu que dignidade não é só o que você mostra ao mundo, é o que você mantém quando ninguém está vendo. Cada passo que você deu entre os espinhos foi um ato de resistência silenciosa. Não foi uma jornada bonita, mas foi épica, porque você saiu dela com a alma intacta. E isso, nesse mundo onde todos querem provar algo gritando, é um feito quase sobrenatural. Você caminhou sobre o caos com a leveza de quem sabe que não veio deste lugar. Você recusou o uniforme da guerra emocional e ainda assim venceu a batalha. Isso é arte, isso é força, e poucos conseguem sequer entender como você fez isso, quanto mais replicar. A narrativa estava pronta, o palco armado, o roteiro escrito, e no centro te reservaram o papel mais ingrato, o de vilão ou palhaço, dependendo do que você fizesse. Era um plano perfeito para quem vive do teatro das aparências. Bastava uma reação sua, uma queda, um tropeço emocional para validarem toda a campanha de difamação que haviam iniciado nos bastidores. Mas você não entrou na peça. Não quis os aplausos do drama, nem a pena do público. Você fez o impensável. Saiu do palco. E isso desmoronou todo o espetáculo. Eles queriam o caos. Você deu calma. Eles esperavam gritos. Você ofereceu silêncio. O enredo deles dependia da sua reação. E você os deixou no vácuo narrativo. Recusar o papel que te ofereceram foi mais do que resistência, foi inteligência emocional pura. Você entendeu que participar da encenação seria legitimar a mentira, que responder no mesmo tom seria permitir que o enredo deles te vestisse. Então,
você permaneceu fora do script. Assistiu de longe o circo pegar fogo sem jamais segurar um fósforo. Hoje, quando olham para trás, eles sabem. O show só não aconteceu porque o protagonista se recusou a performar. E isso os assombra mais do que qualquer discurso, porque a ausência do que esperavam de você revelou mais verdades do que qualquer presença teatral conseguiria. Você escolheu sua sanidade em vez de protagonismo tóxico. Escolheu a verdade em vez do espetáculo. E essa escolha transformou seu nome em sinônimo de força silenciosa. Uma força que não precisa de palcos para ser notada. Você travou uma guerra que ninguém viu. Foi uma batalha interna, sem espadas, sem escudos visíveis, mas com feridas profundas e cicatrizes que ainda contam histórias. Enquanto o mundo seguia, você lutava contra o impulso de reagir, de devolver na mesma moeda, de provar que não merecia o que estava vivendo. Mas você entendeu cedo que naquela guerra o inimigo não era só externo, era também o risco de se perder de si mesmo. Então, ao invés de ir à luta, você se recolheu. Não por covardia, mas por sabedoria. Enquanto todos esperavam que você atacasse, você se curou. Enquanto torciam para te ver gritando, você respirava fundo e cada escolha de silêncio, cada recusa em retaliar, cada momento em que você optou pela calma ao invés do confronto, era uma vitória invisível. Vitória sobre si mesmo, sobre o orgulho, sobre a dor que pedia vingança. Você venceu sem precisar ferir, venceu sem que ninguém aplaudisse, e isso vale mais do que qualquer troféu exibido nas redes sociais. Essa batalha foi silenciosa, sim, mas suas vitórias ecoam até hoje. Você construiu um legado emocional que inspira, mesmo que ninguém saiba tudo o que enfrentou. Porque a sua guerra foi vencida no campo mais difícil de todos, dentro de você. E só quem já lutou contra a própria alma, para preservar a própria essência, entende o quanto isso custa e o quanto isso transforma. Você venceu, e o mundo agora vê isso, mesmo sem entender como. Em um mundo onde a sujeira é celebrada como estratégia, onde a lama virou moeda de troca e a ética é vista como fraqueza, você fez o impensável. Permaneceu limpo. Não foi por ingenuidade, nem por falta de oportunidade para retaliar. Foi por escolha. Porque você sabia que ao descer ao nível deles, perdia algo mais precioso que qualquer resposta, sua identidade. Não se trata de bancar o santo. Trata-se de não permitir que a lama alheia vire sua vestimenta. E você fez isso com uma elegância que não se aprende em livros. Ela nasce da dor processada com sabedoria. Eles esperavam que você revidasse, que se sujasse também, que devolvesse cada golpe com um mais forte. Mas você não entrou no jogo, você se afastou, se protegeu, se calou. E ao fazer isso, fez algo muito mais forte do que revidar. Mostrou que integridade ainda é possível. Em tempos em que a narrativa do olho por olho domina as relações, você escolheu outro caminho. E ao escolher, desarmou todos os que contavam com a sua reação para justificar o próprio veneno. Sua postura não foi passiva, foi uma forma de protesto. Você mostrou que é possível atravessar tempestades sem se tornar o próprio caos, que é possível ser exposto ao pior e ainda assim emergir com brilho nos olhos e leveza na alma. Isso é raro, isso é poder disfarçado de compostura. Hoje, quando mencionam seu nome, não o associam à guerra, mas à resistência silenciosa. A elegância de quem, mesmo afundado até o pescoço no lamaçal emocional, se recusou a se manchar por dentro. Enquanto o mundo berrava, você respirava. Enquanto as acusações vinham como tiros, você permanecia imóvel. Não porque não doía, mas porque você sabia que qualquer movimento errado te faria parecer culpado de crimes que nunca cometeu. E foi aí que sua calma virou grito. Um grito que não usava palavras, mas transbordava significado. Foi esse silêncio estratégico, essa calma calculada, que desmontou toda a estrutura de ataque montada contra você.
Sua serenidade não era fruto de ausência de emoção. Era o resultado de domínio emocional. Algo tão raro que quem assiste de fora não entende. Porque enquanto todos esperavam um espetáculo, você entregou controle. Eles queriam que você se descontrolasse, que mostrasse uma fração de fúria para justificar todo o teatro. Mas você deu o que ninguém esperava: compostura. Isso, ironicamente, fez mais barulho do que qualquer grito desesperado. Hoje, muitos tentam imitar esse controle. Tentam replicar a pose, o tom de voz, a aparente frieza. Mas falham porque não entendem o que há por trás dessa calma. Um mar revolto domado à força pela sua consciência. Sua calma foi construída à base de lágrimas escondidas, noites mal dormidas e decisões dolorosas. E é justamente por isso que ela ecoa tão alto, porque é verdadeira. E verdade, neste mundo barulhento, é a única coisa que ainda chama a atenção de forma legítima. Você não apontou dedos, não gritou nomes, não expôs verdades. Mas mesmo assim, cada gesto seu se tornou um espelho. E quem olhava para você, mesmo que sem querer, acabava se vendo. E foi isso que mais incomodou. Porque enquanto eles esperavam um contra-ataque, você ofereceu reflexão. Você não devolveu as agressões. Você devolveu o reflexo. E não existe castigo mais duro para quem vive de ilusão do que ser confrontado pela própria imagem. Você não precisou expor nada. Sua integridade, sua constância, sua maneira de continuar em pé mesmo sendo alvejado de todos os lados, tudo isso virou evidência. Você foi espelho para quem nunca quis se olhar. E ao se manter firme, sem responder ao ódio com ódio, você tirou a máscara de muita gente, sem sequer tocar nelas. O silêncio virou uma lente de aumento. A calma virou holofote. E a sua simples existência virou acusação silenciosa para quem insistia em viver de manipulação. Agora, muitos desses rostos não conseguem mais te encarar, porque sabem o que fizeram, e sabem que você sabe. E o mais doloroso para eles é perceber que você nunca os confrontou diretamente, mas mesmo assim, a verdade ficou exposta, porque o espelho que você se tornou não precisa de palavras. Ele apenas existe, e a verdade refletida nele é impossível de ignorar. Você agiu como quem sabia que estava sendo observado por algo maior, enquanto outros se sentiam livres para mentir, manipular, sabotar, achando que nada jamais viria à tona. Você andava com cautela, com reverência ao invisível. Porque, no fundo, você sempre soube que as paredes têm ouvidos e que o universo tem olhos. E foi essa consciência que moldou cada uma de suas atitudes. Não era sobre parecer certo, era sobre ser certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Essa postura espiritual, quase profética, confundiu quem só entende de aparências. Porque enquanto os outros buscavam validação momentânea, você buscava alinhamento eterno. E foi isso que fez toda a diferença. Cada vez que você recusou a briga, cada vez que optou pelo silêncio, cada vez que segurou a língua ou afastou-se do caos, você plantou algo invisível, mas poderoso. E agora, o que era invisível está começando a florescer aos olhos de todos. As máscaras estão caindo. As mentiras estão apodrecendo. E você está colhendo. Porque o universo não esquece quem age com consciência, mesmo no escuro. Você passou no teste que muitos nem perceberam que estavam fazendo. E hoje, quem te vê brilhando sem fazer barulho não entende. Mas a verdade é simples. Você não viveu para impressionar. Você viveu para se manter em paz com algo maior. E esse algo agora está te recompensando, de forma silenciosa, mas visível para quem tiver olhos para ver. A maioria das pessoas foge da dor como se ela fosse contagiosa. Preferem enterrá-la, ignorá-la ou cobri-la com distrações. Mas você olhou para ela de frente. Você a acolheu.
Sentou-se com ela e, em vez de deixá-la consumir sua alma, decidiu transformá-la em algo novo. Isso é raro, isso é sagrado, porque a dor tem o poder de deformar ou de refinar, e você escolheu a segunda opção. Transformou lágrima em lucidez, sofrimento em sabedoria, ferida em ferramenta. Você teve todos os motivos do mundo para se tornar amargo, para desistir, para se fechar para a vida. Mas escolheu o caminho mais difícil, sentir tudo e, mesmo assim, seguir em frente, e não fingindo que estava tudo bem, mas aceitando que não estava, e ainda assim caminhando. Essa coragem de viver a dor sem deixar que ela te torne um fantasma é o que te diferencia. Porque você não só sobreviveu, você se reconstruiu por dentro. Hoje, a dor não te define, mas ela te moldou. Ela te ensinou a separar o essencial do ruído. Ela te mostrou quem é de verdade e quem só estava ali pela festa. E mais importante, ela te fez perceber que você pode ser quebrado e ainda assim renascer mais inteiro. Agora, quando olham nos seus olhos, não veem um sobrevivente, veem um alquimista emocional, alguém que transformou lixo em luz e dor em propósito. Em um mundo onde todos correm para se explicar, você foi na contramão. As mentiras surgiram como veneno espalhado em silêncio, como tinta invisível que só aparece sob certas luzes. E muitos esperavam que você reagisse, que corresse atrás da própria honra, que gritasse sua versão, que se desesperasse por justiça imediata. Mas você não fez nada disso. Você deixou as mentiras onde nasceram, na lama, e esperou. Porque você sabia que mentira não precisa de inimigo. Ela apodrece sozinha. Essa escolha confundiu os que vivem de controle. Eles esperavam que você entrasse em pânico, que tentasse salvar sua imagem com o desespero de quem tem algo a esconder. Mas você sabia que não precisava correr atrás do que era seu por direito. A verdade. Ela tem um relógio próprio. Pode ser lenta, mas é fatal. Enquanto os outros se afogavam em invenções, você plantava silêncio, e o tempo, como aliado silencioso, foi desfazendo uma a uma as construções frágeis levantadas contra você. Hoje, quem acreditou nas mentiras começa a questionar. Quem ajudou a espalhá-las começa a se calar. E quem as criou? Esses estão afundando no próprio veneno, porque não há armadura que proteja contra o peso da verdade quando ela resolve aparecer. Você não venceu gritando, venceu esperando. E isso exige uma força que poucos têm. Porque no fim das contas, deixar a mentira apodrecer sem tocar nela é uma das maiores provas de confiança em si mesmo e no tempo. A paz virou artigo raro. Num mundo onde todo gesto é interpretado, onde toda pausa é vista como fraqueza e toda resposta como uma chance de se vingar, você fez o que ninguém entende. Escolheu a paz. Não a paz que se grita aos quatro ventos, mas aquela silenciosa que se constrói por dentro, tijolo por tijolo, enquanto o caos lateja do lado de fora. Você não negou a tempestade. Você apenas não permitiu que ela entrasse na sua casa interior. Essa decisão custou caro, porque manter a paz exige abrir mão de ter razão o tempo todo. Exige abandonar combates que o ego adoraria travar. Exige aceitar ser mal interpretado, ser visto como fraco, quando na verdade se está mais forte do que nunca. Você pagou esse preço. Você escolheu o caminho estreito da consciência tranquila, enquanto muitos preferiram o campo de batalha das aparências. E hoje a diferença é nítida. Eles têm barulho, você tem paz. Sua presença incomoda, não porque seja impositiva, mas porque é sólida. Em um mundo que ruge, sua serenidade virou grito, porque você não precisa vencer cada discussão, nem se justificar o tempo todo. Sua vida se encarrega disso. Sua paz é uma afronta em tempos de guerra emocional.
E cada vez que você escolhe não reagir, não entrar no jogo, não alimentar o fogo, você mostra que, mesmo entre ruínas, é possível existir sem ser destruído. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é presença em sua forma mais inquietante. Foi esse o silêncio que você escolheu. Não o do medo, mas o da certeza. Enquanto todos esperavam um discurso inflamado, um desabafo, um ataque, você apenas se calou. E esse silêncio, longe de ser vazio, foi uma sentença, porque ele não precisava dizer nada. Ele revelava tudo, e quem tinha culpa sentiu. Sentiu como se estivesse sendo observado por algo invisível, algo que sabia demais. O silêncio virou espelho, e no reflexo, cada um viu o que preferia manter escondido. Não teve exposição, não teve vingança, mas houve desconforto. Um desconforto que cresceu, se espalhou e começou a corroer os bastidores. Porque, no fundo, eles sabiam. Se você falasse, poderia destruir. Mas você não falou. E foi justamente essa escolha que os fez gritar. Por dentro, em silêncio. Exatamente como você suportou. Hoje, o eco do seu silêncio ainda assombra. Ele aparece nas entrelinhas das conversas, nas reações tensas quando seu nome é citado, na tentativa desesperada de alguns em parecerem inocentes demais. Você não precisou atacar. O simples fato de continuar vivendo sua verdade, sem se curvar à necessidade de explicar ou se defender, já foi devastador. Porque o silêncio de quem tem razão não precisa de microfone. Ele fala diretamente à consciência de quem errou. Vivemos numa arena onde muitos preferem vencer sujando as mãos. Mentem, distorcem, traem e ainda se gabam disso como se fosse inteligência emocional. Mas você, mesmo cercado por esse campo minado ético, manteve as mãos limpas, não por falta de oportunidades de se sujar. Elas estavam ali, tentadoras, disfarçadas de justiça. Mas você escolheu o difícil. Você escolheu não carregar manchas que mais tarde manchariam sua paz. Não é fácil jogar limpo quando todos ao redor jogam sujo. Há uma solidão nesse caminho. Uma sensação de estar sempre em desvantagem, de estar perdendo por seguir princípios. Mas o tempo mostrou que a verdadeira vitória não está em ganhar a qualquer custo, e sim em não perder a si mesmo durante o percurso. E você se manteve firme, não negociou seus valores, não entrou em disputas sujas só para calar vozes. Você permitiu que o tempo fizesse o papel de juiz. E agora, as pessoas começam a perceber, começam a notar que, apesar de tudo, você nunca cruzou a linha. E é isso que dá peso à sua história. Porque qualquer vitória pode ser questionada, mas integridade, essa ninguém falsifica. Suas mãos continuam limpas e por isso o que você construiu é sólido, porque não veio da lama, veio da convicção silenciosa de que é possível sim vencer, sem se sujar. No final de tudo, quando a poeira baixou e os bastidores se revelaram, a verdade ficou clara. Você não só sobreviveu à tempestade, você redefiniu o que significa vencer. Porque a maioria acha que vencer é derrubar o outro, é calar, humilhar, dominar. Mas você provou outra coisa, que vencer também é atravessar a guerra e sair do outro lado sem perder a própria essência. Que a verdadeira vitória é conseguir se olhar no espelho e reconhecer quem se é. Você venceu sem precisar performar. Sem gritar, sem convencer ninguém. Você venceu porque não permitiu que a sujeira grudasse em você. Porque ao invés de jogar o mesmo jogo sujo, criou novas regras, silenciosas mas impactantes. Você se recusou a ser moldado pelo ódio. E isso, no fim, foi mais forte do que qualquer revanche. Sua vitória não tem cheiro de sangue, mas de liberdade. Porque ela não custou sua alma, ela libertou sua essência. Hoje, o que você representa vai além da sua própria história. Você virou símbolo, símbolo de que ainda é possível atravessar infernos emocionais e não sair deformado.
de que ainda existe força na bondade, poder na paz, grandeza no silêncio. Você não sobreviveu como quem rasteja, você atravessou como quem voa, e essa trajetória não será esquecida, porque ela não apenas inspirou, ela desafiou todo o sistema. Você venceu, mas não do jeito deles. Você venceu do seu jeito, e isso é o que mais os incomoda.